Boa tarde. Vamos seguir então com o nosso segundo dia do seminário, Hidrovias Sustentáveis, passando a palavra de imediato ao professor Osmar, monitoramento e modelagem. Por favor. Bom, boa tarde a todos. É um prazer enorme participar desse evento. Algumas vezes desapareço porque tem um evento paralelo, mas nos momentos em que eu vi aqui, tem uma série de desdobramentos que começam a surgir e eles têm consequências importantes para a vida, né, de todos que estão envolvidos aqui dentro, pessoas ou instituições. O título ficou um pouco longo, eu não vou ler porque senão vou gastar os 30 minutos que eu tenho pela frente, né, mas ele foi mudado por uma questão mais direta do que eu vou apresentar. A primeira parte eu vou falar de monitoramento dessas propriedades e a segunda parte a professora Elisa vai falar sobre a questão da modelagem numérica que vai sendo desenvolvida dentro do laboratório de oceanografia costeira e estuarina, vulgo low cost. Eu começo um pouco chovendo no molhado, mas a gente tem uma definição, ou pode ter várias definições de monitoramento ambiental, mas é um processo de coleta de dados, estudo e acompanhamento contínuo e sistemático de variáveis ambientais, com o objetivo de identificar, avaliar qualitativa e quantitativamente as condições naturais em um determinado momento, né, e a gente podendo ver então as tendências ao longo do tempo. Como exemplo, né, a gente pode falar do monitoramento de recursos hídricos, que tem esses objetivos de acompanhar as alterações de sua qualidade, elaborar previsões de comportamento, e desenvolver instrumentos de gestão e fornecer subsídios para ações saneadoras. Eu grifei esses dois aqui em vermelho, porque muitas das coisas que estão sendo discutidas nos levam a esses pontos. E vem a pergunta, né? Monitoramento contínuo de propriedades. Para quê? Eu posso pensar em estudar um problema científico. Dentre eles, eu posso analisar a variabilidade temporal, a variabilidade espacial e temporal, causas e consequências. Eu posso olhar tendências, eu posso elaborar cenários, eu posso usar esses dados também para calibrar e validar resultados de modelos, para aí sim, com os modelos, sejam lá que forem, físicos, analíticos, numéricos, a gente acabar tendo a possibilidade de fazer alguns ensaios, né? O modelador pode brincar de Deus, ele altera um ambiente e vê a consequência que aconteceu ali, né? E eu posso ir para o lado aplicado também, eu posso usar esses dados para estudos de impacto ambiental, eu posso usar para segurança à navegação e operações navais, eu posso usar também para analisar, por exemplo, a dispersão de substâncias que são, porventura, lançados em alguns lugares. O que monitorar, a gente pode ter indicadores de vários níveis. Eu vou me fixar nesses físicos e em um deles, dos geológicos, em função de que eles são importantes para a navegação. Nos físicos, a gente necessita de dados de vento, de precipitação, evaporação, umidade, pressão, descarga dos rios, níveis das águas, correntes, ondas, salinidade e visibilidade. Os em vermelho são os mais importantes para as questões de navegação. E outro ponto importante aparece aqui, que é a questão da batimetria. Não só para as questões de navegação, mas também para as questões de modelo matemático, como a professora Elisa vai falar depois. Os tipos de monitoramentos eu posso ter a partir de estações em terra, e podem ser usados para estudos de dinâmica de estuários e zonas costeiras. Esses parâmetros aqui são normalmente monitorados pela Agência Nacional de Águas e por institutos como o Instituto Nacional de Meteorologia ou o próprio INPE, em algumas vezes com uma sobreposição tremenda de variáveis de duas ou mais instituições monitorando a mesma coisa ao mesmo tempo. Eu posso ir para fundeios de equipamentos no meio hídrico e aí então ter sistemas de boias ou sistemas independentes colocados no fundo ou em algum pier para medir essa série de propriedades. Quem normalmente faz isso, a Petrobras, nas suas plataformas de petróleo, o Programa Nacional de Boias Oceanográficas, que eu digo até hoje que é o Programa Nacional de Boias Meteorológicas, porque eles basicamente medem variáveis meteorológicas e não oceanográficas, embora as boias estejam colocadas no mar. O Programa Pirata,
que estuda os processos que acontecem na zona intertropical do Atlântico, e é uma colaboração Brasil, Estados Unidos e França. O programa Sincosta, que é o Sistema de Monitoramento Costeiro, tem a coordenação do professor Carlos Garcia. Mas, em boa parte, o que a gente tem também são universidades em pontos isolados e de forma irregular, coletando dados em pontos da costa ou dentro de estuários. Eu posso ir para estações de radar também, radar instalados na costa, e pode nos dar, numa larga escala, medições de vento e de ondas, medição de corrente e ondas, ou então tratar de usar meios como cruzeiros oceanográficos de forma regular, ou veículos autônomos dentro de períodos mais regulares. Eu estou botando aqui um cartoon de um programa americano que chama PORTS, Physical Oceanography Real Time Series, que é o programa de coleta de séries temporais em portos para viabilizar a navegação nessas áreas e a segurança nessas áreas. Vocês veem aqui que nesse cartoon tem uma série de equipamentos. Alguns aqui estão medindo o nível das águas em relação à ponte para permitir o vão de passagem do navio. Tem perfiladores de corrente nessas áreas, tem medidores de nível, tem perfiladores de corrente que medem transversalmente, estações que medem visibilidade. Quantas vezes o porto aqui já foi fechado por uma questão de visibilidade e tudo foi baseado no olho de um prático. Outras vezes uma questão de ondas, fecham o porto, mas a gente não tem a medição lá fora para conferir se aquela condição é dura ou não para as manobras. Aqui anda o Ports, né, uma marca registrada da própria NOAA, é uma parceria entre a NOAA, a Organização de Administração de Oceano e Atmosfera dos Estados Unidos, e essa parceria envolve autoridade portuária, agências estatais, praticagens, marinha, o Corpo de Engenheiro do Exército Americano, que tem um papel muito importante nisso, companhias de petróleo, indústria e a própria academia. As fontes de recursos vêm daqui, uma boa parte vem da própria NOAA, mas os portos, as autoridades portuárias, os que mexem com esses sistemas, acabam contribuindo. E os parâmetros medidos estão nessa coluna. Os dados, eles são recebidos por um centro de processamento desses dados e são disponibilizados em tempo real, ou tempo quase real. A lenda diz que a diferença entre o recebimento do dado e a disponibilização deles é da ordem de 7 minutos. Ao mesmo tempo, esses dados alimentam modelos e a pessoa tem em tempo real a simulação do que está acontecendo na área em que ele tem a manobra para fazer. Esse é mais um cartoon mostrando o porto de Nova York, o dado medido e o dado modelado. Mas aqui eu chamo a atenção isso, o programa de monitoramento do porto celebrando 100 anos. Essa figurinha é de 2012. E no Brasil, e na Lagoa dos Patos, que é o nosso caso. Eu já começo chamando a atenção para as estações maregráficas do programa GOOS Brasil, Global Ocean Observing System, em que a gente tem uma série de estações maregráficas aqui. Eu poderia aumentar essa figura, mas o que chama a atenção é que o porto de Itajaí, Paranaguá, Santos, Vitória e Recife não estão contemplados aí dentro. O Sincosta tem 12 marégrafos para instalar e a preferência é instalar em áreas portuárias. Acredito que alguns marégrafos desses já foram instalados. O nosso, que foi instalado na área externa, ao mole oeste, é um tubulão que a CBPO deixou lá, se aproveitou e se colocou um marégrafo de radar aqui. Foi destruído naquele ciclone do final de outubro de 2016, infelizmente. Da Agência Nacional de Águas, a gente entra lá no Hidroeb e pode baixar os dados das estações pluviométricas ou das estações fluviométricas, as que dão nível e vazão dos rios. Mas eu já chamo a atenção para um vazio que existe dentro dessa área, em volta da nossa Lagoa Mirim e do canal de São Gonçalo.
E a verdade é, e eu elogio o trabalho da Ana, porque eu acho um trabalho fantástico, mas nem todos os rios são monitorados e ou tem curva-chave. E a gente tem um grande problema aí, que são os dados de vento. Os portos do sistema Patos Mirim, eles já foram mostrados aqui várias vezes. A gente tem que lembrar ainda, o Alama falou ontem, no terminal da Copesul, no polo petroquímico. Mas eu vou ressaltar aqui uma parte, já deixando depois um gancho para a professora Elisa. Muitas das dificuldades que a gente passa hoje se envolvem também a questão dos modelos numéricos. A gente tem um sistema de monitoramento hidrológico deficiente. Dados de descarga dos rios e dos níveis das águas medidos em Ipanema e São Lourenço do Sul, Ipanema no Guaíba, e me desculpem os puristas, mas o Guaíba para mim é um lago, é um rio, não é um lago. Eu vou falar rio a vida inteira. E São Lourenço, eles não são fornecidos em tempo real pela ANA. Tem uma defasagem aí de 3 a 4 meses. Então, se a gente precisa simular uma determinada condição, não se tem esses dados, sobretudo de descarga, que são ultra importantes aqui. Dados de vento medidos somente em Rio Grande, na FURG e na praticagem. Os dados do aeroporto Salgado Filho, esqueçam. São difíceis de serem conseguidos porque estão dentro do Ministério da Defesa e o setor da aeronáutica. É uma burocracia danada e a gente não chega perto deles. A gente pode usar dados de reanálise ou mesmo dados de satélite, mas pela distância das medições, a gente pode, no fim das contas, perder eventos extremos, que são os importantes. E um outro problema bem grave, que são as batimetrias desatualizadas. As cartas da Lagoa Mirim foi publicada em 65, mas os dados são de 1913. Esse sistema já mudou, se a gente quer navegar neles, a gente tem experiência de navegar no São Gonçalo com o GPS, e daqui a pouco a gente está cortando um braço externo andando por terra enquanto a gente está dentro d'água. De tanto que o rio já meandrou e já mudou o canal, a gente está andando no seco pelo GPS, mas na água pela vida real. A Carta 2112 de Rio Grande à Feitoria tem uma segunda edição em 90, mas correções só no oceano. A última batimetria grande que se fez aqui foi em 1983. Se fez o estuário, se fez a entrada do canal de São Gonçalo e o Guaíba. E a Carta 2140, que cobre toda a Lagoa dos Patos, atualizada em 83. Aqui, só para dar um exemplo, essa é uma imagem de satélite dessas raras que se tem, um dia extremamente claro, que se consegue ver toda a batimetria da lagoa, o reflexo dos bancos de areia da Feitoria, da volta da Sarangonha, e a gente vê aqui o canal, que coincide com esse canal aqui, e vê o passo que foi dragado para a construção ali do canal Porteiras Feitoria. Esse canal tem 80 metros, está numa zona de bancos arenosos. Esses bancos migram de acordo com ondas e correntes. 80 metros de largura, uma barcaça tem 16, uma outra tem outros 16. Quando elas se cruzam, sobra muito pouco espaço para qualquer tipo de imprevisto, e principalmente se a gente não tiver a batimetria atualizada, como é o caso que a gente tem aqui. Eu só ressaltei o Porto de Rio Grande, porque acaba sendo o nosso maior porto, é ele que está na Berlinda. Os dados aqui estão desatualizados. Hoje de manhã foram apresentados dados de 2015 e valores muito maiores do que esse. O que eu quero ressaltar é isso aqui. O que é medido hoje? Um nível com régua. E uma régua que tem espaços de 5 centímetros. Não é sequer centimétrica. Na praticagem. E velocidade e direção do vento, de vento também pela estação da praticagem da Barra de Rio Grande. E altura significativa de ondas, período e direção, pela FURG na costa, dentro de uma iniciativa do professor João Nicolodi, que não está aqui, mas Rede Ondas é o projeto. De agosto de 2005 até dezembro de 2012, a gente teve nível e perfis verticais horários de velocidade e direção de corrente em tempo real. O aparelho conectado à estação da praticagem, transmitindo o dado.
Esses dados não fizeram parte do monitoramento ambiental do Porto de Rio Grande, porque estavam fora do termo de referência que vem de Brasília. Corrente não interessa, né, nesse caso do monitoramento. E eles foram usados em manobras das plataformas e foram usados em várias manobras aqui do Porto. Salta, criatura. Aí só as duas figurinhas da época que se teve 3 plataformas simultaneamente aqui dentro do... E aí eu pergunto, né, como é que a gente chegou a esse ponto de ter um ponto de nível só num canal que tem 20 quilômetros, um pouco mais de 20 quilômetros da Ponta dos Moles até, acho que, o limite do Porto Legal. O que a gente pode aprender com os dados históricos? O que podemos propor para o futuro? E o que podemos deixar para futuras gerações, da mesma forma que a gente recebeu de Honório Bicalho, de Malaval e dos engenheiros do antigo DEPREC. Foi falado do DEPREC aqui hoje de manhã, e se tem séries de dados, eu vou mostrar elas agora, que são fantásticas, muito boas e que, infelizmente, ao longo do tempo, acabaram se perdendo, porque o quadro de engenheiros do Porto acabou não sendo renovado, e quem assumiu essa função de medir nível das águas e tudo, acabou deixando uma série de buracos. E eu homenageei esses caras e homenageei muito o engenheiro Cícero Vassão, que foi responsável por uma série de coisas que daqui a pouquinho vão aparecer aí. De 1883 a 1921, e aí estão Honório Bicalho, Malaval e outros, a gente tem série de temporal de batimetria com cartas anuais, antes, durante e após a conclusão dos moles. Tem essa carta aqui, que é uma das mais antigas, essa aqui é de 1883, se eu não me engano, que ainda tinha, a saída da lagoa tinha 2 canais, e esse banco complexo de areia que existia aqui, e que aparece aqui nessa visão mais 3D. A lagoa era assim, passou a ser assim, atualmente. Mudou a circulação? Mudou. Com a Elisa nós fizemos experimentos com o modelo, esses são ainda um início desse tipo de estudo, mas vocês veem que entrava muito mais água salgada do que entra hoje. Provavelmente a água salgada também ficava retida aqui dentro. Não quer dizer que isso seja bom, porque muitas vezes essa água salgada fica retida, a matéria orgânica é consumida, desdobra o oxigênio e a gente vai para outros lados. Mas que tinha uma outra dinâmica em relação a isso. Aqui, talvez uma circulação, para quem gosta de estuários, seria uma circulação do tipo um fiord, tá? Diferente de uma circulação que é hoje. Essas cartas todas foram digitalizadas lá no laboratório. Infelizmente o Augusto não está aqui, eu me esqueci de pedir para ele o filmezinho produzido com isso, em que a gente vê esse banco de areia aqui sendo expulso com o avançar dos moles. Olhando essa série de cartas, o que a gente pode fazer é analisar também como houve acreção ou onde houve erosão dentro dos moles ou na costa, né? Como a praia foi sendo modificada. Vocês veem aqui uma praia retilínea e hoje a gente tem essa praia curvada, né? E a outra coisa, sobrepondo cartas, se pode ver aonde houve erosão, aonde houve deposição ao longo do tempo. Vocês veem o banco que estava aqui, foi parar aqui fora. Depois isso aí tudo foi quebrado e ainda ficou o Banco das Três Marias, Banco Minuano, lá fora, que alguns usam para pegar a onda, né? Nos bons dias. E se pode ver os períodos em que o balanço sedimentar foi positivo, com deposição, ou negativo, com erosão. Esses caras deixaram cartas também. Desde 1883, quando foi instituída a comissão dirigida pelo Honório Bicalho, eles instalaram marégrafos na Barra da Lagoa, 2 marégrafos, Pontal Norte e Pontal Sul, botaram um Pontal na Mangueira e colocaram alguns no interior da Lagoa dos Patos. Com isso, esse cara foi capaz de mostrar como era o relevo da lagoa em função do vento e apontar a solução
a solução dos moles convergentes. Algumas cartas dessas, algumas séries dessas aqui foram digitalizadas, eram rolos de papel milimetrado, tinham mais ou menos 16 a 18 metros, com tudo desenhado, com as letras no seu devido capricho. Sem computador, as pessoas trabalhavam com a mão, né? E também ficou uma caderneta com os dados de 1939 a 1974, algumas interrupções aí por falha de equipamento. E aqui uma secretária aposentada do Departamento de Física se encarregou de passar tudo para uma planilha de computadores e esses dados foram tratar. E vocês veem aqui, com esses dados de 44 até 74, 30 anos de dados dessa caderneta que foi digitalizada, vocês têm aqui em azul a descarga da Lagoa dos Patos, uma média anual, e vocês têm aqui o nível das águas, com algumas interrupções, também em média anual. A tendência nos dá aqui uma subida de nível numa taxa de 2,5 milímetros por ano. Essas variações aqui são atenuadas, são alisadas por causa da média anual, mas parece que a descarga fluvial está jogando um papel importante aí, causando uma subida de nível aqui dentro. Porque a gente não sabe o que está acontecendo do outro lado do oceano, porque a gente simplesmente não tem dados de lá. E olhem a Lagoa Mirim. A Lagoa Mirim, eu não sei quem teve a brilhante ideia, mas começou em 1912. Deve ter sido para a batimetria de 1913, e isso se perpetuou. E esses dados existem e são de ótima qualidade. E vocês veem aqui, primeiro, variações de nível que são da ordem de 3 a 4 metros. Então imagine uma hidrovia em que o fundo varia, a distância ao fundo varia de 3 a 4 metros. Tá? Tem esse período aqui, que é 40 a 44, primeiro tem um El Niño forte, de 40 a 41, e depois a gente tem um período de seca, que é uma laninha e depois uma seca que ninguém sabe dizer a causa. Esse período dura 4 anos, e tem outros períodos que a gente tem mais ou menos essas oscilações. E essa subida de nível é da ordem de 1,6 centímetros por ano. A gente tentou ver se a barragem não tinha algum tipo de efeito. Ela começou a funcionar em 77, mas 77 é também o período em que há uma inversão climática, né? A gente passa de um período de seca para um período úmido, em escala mais decadal. E eu ressalto aqui essa questão da batimetria. Por quê? Essa tendência, ou ela é real, no sentido que o nível está subindo porque, a contribuição dos rios está aumentando, ou ela pode ser simplesmente um problema geológico, né? O pier, onde tem a régua, está afundando, ou pode ser devido ao assoreamento da lagoa. Como a gente só tem a carta de 1913 e não tem nada, ninguém pode saber se essa curva aqui, ela representa, ou o que ela representa. Mas, por outro lado, isso aqui é real. Essas oscilações são reais. De agosto de 2005, na verdade eu comecei em 2004 com essa história, mas aí a gente teve um acidente, uma boia garreou e rebentou o cabo, até que o cabo fosse reparado e tudo. Só voltou em agosto de 2005 e a gente foi até dezembro de 2012. Teve 2 interrupções em 2009 e 2012 por dragagem. E em 2012 eu fui obrigado a tirar o aparelho d'água, era um perfilador acústico de correntes instalado no fundo, na frente da praticagem. Eu fui obrigado a retirar porque uma pane, picos de eletricidade, me queimaram 2 aparelhos, em questão de dias. Tirei um, coloquei outro e 2 foram para o espaço. Essa era a estrutura, uma parabólica de fibra de vidro com 150 kg de peso e, na verdade, o aparelho só está ali. E daqui saiu um cabo que conectava com um computador na torre da praticagem. E para botar os termocondutívímetros, né, para medir salinidade e temperatura em 2 níveis, eu usava
essa casa de facilidades aqui do pier da estação naval. Esse pier aqui tem mais ou menos uns 100 metros de comprimento e quando chega na beira do canal, a profundidade ali é 10 metros. E essa casa de facilidades aqui, por sorte, ela tem um buraco no chão e através dele a gente colocava os 2 termocondutívímetros. Isso me evitava uma linha viva no meio do canal, com todos os riscos de vandalismo, passagem de embarcações, tudo isso. E isso foi mantido com projetos CNPq, da FINEP, ou então prestação de serviços, ou então parceria com a própria praticagem. Aqui vocês têm os dados de vento da praticagem, os dados de nível que foram medidos, os dados de velocidade de corrente superfície e fundo, os dados de salinidade superfície e fundo, os dados de temperatura, numa série temporal que dificilmente algum porto tem igual no Brasil. Esses dados também foram usados, esses dados não, as saídas do equipamento também foram usados para monitoramento em tempo real das manobras das plataformas de petróleo. Aqui é uma delas entrando, aqui está o perfilador acústico corrente numa super prancha de bodyboard, roubado de um dos meus filhos. E a gente ia monitorando, informando corrente para os práticos e trabalhando dentro das limitações que uma organização que controla a parte segura das plataformas acabava impondo. Nessa época a gente tinha 2 equipamentos, um na própria torre da praticagem, um computador que estava aqui, então alguém ficava controlando aqui enquanto a gente fazia o reboque do perfilador acústico dentro da manobra. Aqui o aparelho em operação, e essa, se eu não me engano, é a P58 saindo. Hoje em dia, o que a gente tem é uma rede instalada ou com previsão de instalação oriunda dessa série de projetos aqui. Tem o Sailors, que é um projeto financiado pela FINEP através de um programa chamado CT Infra. Tem a rede de estudos hidrodinâmicos, sigla Remansa, através de 2 subprojetos, o 4 da FURG e o 5 da UFPEL, responsável por alguns dos aparelhos que estão colocados ou no canal de São Gonçalo ou nessa faixa aqui, o Sincosta e a Rede Ondas, um ondógrafo da Rede Ondas, uma boia Sincosta que opera lá fora, mais ou menos acho que na zona de descarte da dragagem. Os dados são disponíveis, a gente pode ver os dados em tempo real na página do Sincosta. Existia a previsão de instalação de uma boia Sincosta aqui no canal. A boia existe, está lá na praticagem, está tudo pronto, mas ainda alguns entraves burocráticos seguram a instalação delas. A gente tem uma boia com monitoramento de salinidade, temperatura, alguns parâmetros de qualidade de água e velocidade de correntes na frente do Museu da Ilha da Pólvora, entre o Museu Oceanográfico e o Museu da Ilha da Pólvora. Eu tenho 2 termocondutivímetros instalados no farolete Baleias e no farolete Gambetta. Eu recebi há muito tempo uma permissão da SPH para utilizar os faroletes. No fim das contas, eu acabei utilizando os faroletes, mas não da maneira como eu queria. Eu coloco uma estrutura pesada no fundo com um aparelho preso. Então, esse farolete Baleias está do lado do farolete do mesmo nome, para evitar também arrasto de redes e coisas desse estilo. E isso começou a funcionar 20 de maio, e esse aqui no dia 8 de dezembro. E coloquei também um perfilador acústico de correntes associado a um outro perfilador acústico de correntes na frente da UFPEL. Com isso a gente tem um controle de velocidade vertical e lateral na área bem perto do porto de Pelotas. Esse marégrafo aqui, como eu disse, ele não existe mais, acho que ele vai ser substituído, espero que em breve. Mas eu digo, a rede está longe de ser ideal, faltam estações meteorológicas e de medição de correntes com disponibilização de dados em tempo real em pontos críticos. É uma pena que esses termocondutivímetros aqui não sejam
também não tem a possibilidade da transmissão do tempo real, porque isso ajudaria algumas coisas de salinização das águas, inclusive para a questão da pesca de camarão. Faltam recursos para manutenção de equipamentos. O Brasil é um país engraçado, a gente compra equipamento, mas depois não consegue manter porque ninguém financia a manutenção, financia a compra. E faltam recursos humanos em um centro específico para tratar e disponibilizar os dados para os usuários. E aí eu estou levantando uma bola que o próprio professor Ícaro já falou hoje de manhã, dessa questão de como se fazer esse programa de monitoramento e usos dele, né? Bom, de todas as formas, a gente tem dados importantes. Eu estou ressaltando aqui a salinidade para calibrar e validar um modelo cuja grade cobre a plataforma continental e engloba pela primeira vez as lagoas dos Patos e Mirim, né, conectadas pelo canal de São Gonçalo. É a primeira vez que a gente tem isso e é o que a Elisa essa ferramenta e é o que a Elisa vai tratar. Ela vale tanto para a parte científica como vale para a parte de aplicação. Aqui é o efeito do ciclone, aquele do fim de outubro. Fez o nível da lagoa, levantou... Opa! André, pode voltar ali, por favor? Não, é só voltar a apresentação. É aqui, ó. Esse aí mesmo. Aí mesmo. Obrigado. E com isso, com essas ferramentas, a gente vai poder ver como se dispersará o óleo e combustível lançado nesses acidentes. Aqui é perto da feitoria, infelizmente não vai aparecer para vocês, mas tem uma bela mancha de óleo aqui. E não tem qualquer coisa de contenção, não tem nada ali. Ou aqui no canal. Essa estrutura de contenção ela está presa aqui e a gente passou com a lancha bem perto e ela é completamente vazada. Ela é só me engana que eu gosto. E eu digo, lembrem-se do Bahamas. E o Bahamas é um acidente que foi controlado. E foi controlado pelo conhecimento que se tem da hidrodinâmica, por equipamentos e medindo pH e velocidade de direção de correntes. E sempre pode ter um Bahamas ou pode ter um Vicunha na nossa proa aqui. Tem também implantado pelo laboratório Dínamo um radar em parceria com uma empresa de São José dos Campos chamada Iacite. Esse radar, por uma série de razões que não vem aqui, ele foi instalado lá no farol do Albardão. É uma antena simples, se necessita 2 pares de antenas iguais, para a gente ter as duas componentes de corrente, mas de todo jeito se mediu ondas. Aqui com os dados do ondógrafo da rede Ondas, situado aqui perto de Rio Grande, e aqui os dados do radar. O ciclone aquele nos deu ondas de 5 metros aqui. O radar mediu lá no Albardão algo em torno de 8 metros. Como conclusões, a situação de monitoramento contínuo de áreas costeiras e da plataforma continental do Brasil ainda é muito incipiente, calcado em iniciativas individuais e desenvolvido normalmente com fundos públicos. Faltam financiamentos de longo prazo, no caso das universidades, para manutenção de embarcações, de equipamentos e de pessoal especializado. Quando a gente quer fazer um monitoramento de longo período, nós temos que ter gente para tratar esses dados e normalmente a gente tem que recorrer a bolsas. E bolsa não é salário. É uma outra situação e é daquelas que dificilmente se pode gostar disso. Mesmo em áreas estratégicas como os portos, não existem iniciativas ou interesse na manutenção de sistemas que contribuam para facilitar os procedimentos de navegação, diminuindo riscos e custos. O tal ADCP da praticagem só começou a ser usado pelos outros práticos quando a operação de entrada da P53, a primeira plataforma, foi um sucesso. E aí eles viram que aqueles dados poderiam ajudá-los. E a partir daí começaram a usar os dados com informação constante da torre para a manobra que eles estavam fazendo. Para que esse sistema se desenvolva nos moldes similares de outros países,
é necessário que o fluxo de recursos seja contínuo e por longo prazo, com a formação de centros de oceanografia operacional. Isso é totalmente diferente de pesquisa. O pesquisador pode receber o dado mais tarde, o pesquisador pode, uma série de coisas. A oceanografia operacional, para se viabilizar uma operação qualquer, precisa do dado instantâneo e que seja tratado e disponibilizado na hora. E aqui a minha provocação, eu digo que isso não é função da universidade, isso é função de um centro específico que trate desse tipo de coisa. E uma necessidade premente de atualização de cartas batimétricas. Acho que faltou um E ali no premente. De minha parte, muito obrigado. 35.